nada. É por isso que, nos próximos anos, é preciso tirar Rodrigo Pacheco da representação do meu estado no Senado, porque não dá. Essa falta de coragem, essa covardia em defender a nossa Constituição, tortura, não tem outro nome, isso é tortura. E vamos repetir, 200 dias de prisão além do estabelecido em lei. Junto com isso, junto com esse absurdo, nós temos um inocente Felipe Martins ainda preso. Verdade. A movimentação, no caso do Felipe Martins, é impressionante. Infelizmente, Daniel Silveira falou a favor do povo e foi preso, porque os deputados que sujaram o dedo, que está fedendo até hoje, vai feder até o resto da vida dele, fizeram algo totalmente horrível. Que deveriam estar sendo contestadas neste momento por senadores e pelos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Eles se negam, os senadores... Além do prazo legal para a progressão ao semiaberto. Na denúncia encaminhada na sexta-feira à Procuradoria-Geral da República, o advogado Paulo Faria também acusa Moraes de abuso de poder e de prevaricação. E olhem esta notícia que acabou de sair, a situação não está boa nem para Alexandre de Moraes. No caso de Alexandre de Moraes, a situação ainda é mais séria, pode vir até prisão. Vejam esta notícia. Advogado de Daniel Silveira vai à PGR por prisão de Moraes. A defesa acusa o ministro do STF de tortura ao manter o ex-deputado preso há 200 dias, além do prazo para a progressão ao semiaberto. E vocês, o que acharam desta notícia? Olha o que vai dizer jornalista da Revista Oeste sobre isso e também uma declaração fortíssima dele. O jornalista conceituado Augusto Nunes. Vejam. Ação e de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pelo suposto crime de tortura ao manter o ex-deputado preso. O Alexandre de Moraes, do Supremo, pelo suposto crime de tortura ao manter o ex-deputado preso em regime fechado há 200 dias, além do prazo legal para a progressão ao semiaberto. Na denúncia encaminhada na sexta-feira à Procuradoria-Geral da República, o advogado Paulo Faria também acusa Moraes de abuso de poder e de prevaricação. Ainda de acordo com o advogado, a solicitação da prisão de Alexandre de Moraes não partiu do ex-deputado, mas sim do próprio advogado. No documento de 32 páginas, Paulo Faria aponta que, para negar o pedido de liberdade de Daniel Silveira, Moraes não apresentou, abre aspas, qualquer explicação lógica, senão por mero prazer em perseguir um desafeto pessoal. Olha isso. Fecha aspas, Adalberto Piotto. Que situação aí, pedindo de prisão e também pelos crimes aí de tortura e de prevaricação e abuso. Esse processo, o caso do Daniel Silveira é uma coleção de ilegalidades que deveriam estar sendo contestadas neste momento por senadores e pelos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Eles se negam, os senadores esquecem isso, e os ministros se negam à discussão técnica, à discussão jurídica. Vamos lá. Existe o crime que ele teria cometido algum crime, primeira discussão. Segundo, se cometeu, esse crime prescreve uma pena de que tamanho? Sim. Existe isso. Tá. Por que ele está na cadeia? É por perseguição, é abuso de poder. Eu já disse isso há poucos dias, eu estou lendo a nova edição, a mais recente edição do livro sobre direito constitucional do Alexandre de Moraes, e ele está acrescentando explicações indefensáveis. É uma maneira de interpretar a Constituição dele. Os juízes, você tem toda a razão, Piotr, eles têm de dizer se estão de acordo com essa interpretação. A Constituição é claríssima quanto a isso. Ele não pode estar preso, pois o Alexandre de Moraes, ele repreendeu e multou o advogado, ou tentou multar, porque ele foi acusado de apresentar
recursos excessivos, Olha. enquanto Gilmar Mendes cumprimentava o advogado do Lula, hoje ministro, por apresentar recursos sucessivos até conseguir a libertação do cliente. Então, a discussão técnica tem de ser travada já. E o Senado tem advogados. Senadores, tratem disso imediatamente. Não é possível o Brasil tolerar uma prisão ilegal. É um inocente que está preso. Tá? Não tem crime nenhum que justifique. Como se fosse uma coisa natural. Preso porque o ministro resolveu prender. Ponto. Coronel Crisóstomo, tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, muito grato por mais essa oportunidade. Brasil, Lula está derretendo. Está igual gelo na Amazônia. Derretendo. Os evangélicos disseram para o Lula, Lula, mais de 60% dos evangélicos já não estão contigo. Já nunca foram, mas não estão contigo. Os evangélicos, mais de 60%. Graças a Deus que o presidente Bolsonaro abraça os evangélicos e os evangélicos abraçam Bolsonaro. Mas eu vou mudar de assunto agora. Vou lá para o Espírito Santo, senhores. O Espírito Santo, através da Assembleia Legislativa, deu uma lição para a Câmara dos Deputados. Em 2021, vários deputados sujaram o dedo. Sujaram o dedo quando votaram para o Daniel Silveira ser preso. Eu votei a favor da liberdade do Daniel Silveira. Eu e outros parlamentares que estão aqui. Como Carlos Jordi, muito amigo do Daniel Silveira. Como a Bia Kicis, votaram pela libertação do Daniel Silveira. Verdade. Os que votaram para ele ser preso, sujaram o dedo, que está fedendo até hoje. Sabe por quê? Porque ali começou a ordem de prisão no Brasil. Abriram o leque contra o povo que trabalha, contra o parlamentar que pode falar, contra o parlamentar que fala aquilo que ele entende para defender o seu povo. Infelizmente, Daniel Silveira falou a favor do povo e foi preso, porque os deputados que sujaram o dedo, que está fedendo até hoje, vai feder até o resto da vida dele, fizeram algo totalmente horrível. Parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns ao seu presidente, que não deixou o capitão Assunção ficar preso. Parabéns. Exemplo para a Câmara dos Deputados e para o Brasil. Continue fazendo isso, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Então, Paula, a gente mora realmente no Brasil no dia da marmota, né? É impressionante. É claro que essa movimentação do Dr. Paulo Faria não vai dar em nada, mas é preciso registrar tudo. O Augusto sempre fala, né? A história vai olhar para todas essas páginas. Verdade. E muita coisa vai ser colocada nos eixos. O que o doutor Paulo Faria, eu imagino que o doutor Paulo Faria pense, eu sei que não vai dar em nada, mas é preciso registrar tudo isso. Lembrando que no ano passado a PGR, através da subprocuradora Lindora Araújo, também já tinha se manifestado pela soltura, não é nem mudar para regime semiaberto, pela soltura do Daniel Silveira, exatamente pela constitucionalidade do perdão da graça presidencial concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. É tortura, não tem outro nome, isso é tortura. E vamos repetir, 200 dias de prisão além do estabelecido em lei. Junto com isso, junto com esse absurdo, nós temos um inocente, Felipe Martins, ainda preso. Verdade. A movimentação, no caso do Felipe Martins, é impressionante. Esse limbo que o Piotto estava falando, esse silêncio está
nas movimentações ali do inquérito do Felipe Martins. E o limbo acontece exatamente quando a defesa do Felipe Martins comprova com ofícios, declarações oficiais da própria Latam, de que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, ele estava no voo Brasília-Curitiba, e o Alexandre de Moraes ele só responde depois disso. Mas sobre isso fica um limbo, fica um silêncio. Olha isso, que grave. Porque o Alexandre de Moraes dá de ombro. Quem? A defesa, PGR, Senado, Legislativo, tô nem aí para vocês. E aí? E os pares de Alexandre de Moraes não vão se manifestar? A corte não vai se manifestar? Ficaremos nesse limbo que hoje é comandado por Alexandre de Moraes? A justiça só fala quando eu quero. Como ele mesmo disse, né? Esse caso vai ser encerrado quando terminar. Mais uma vez, o disco arranhado vai voltar. Rodrigo Pacheco, ele não vai fazer nada. É por isso que, nos próximos anos, é preciso tirar Rodrigo Pacheco da representação do meu estado no Senado, porque não dá. Essa falta de coragem, essa covardia em defender a nossa Constituição, não é defender político A, político B, é defender a nossa Constituição, que está sobre todos nós, inclusive o senhor Alexandre de Moraes. Realmente, né? Aqui, Ana Paula Henkel, tanto quanto Crisóstomo, Coronel Crisóstomo, Deputado Crisóstomo, falou tudo. E também Augusto Nunes. E vocês, o que acharam disso? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.